Acho que o meu áudio não tá legal, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui pra vocês. Espera aí, gente. Espera aí que eu acho que vai ficar bom. Agora vocês me escutam melhor? Me deem um ok aqui se vocês estão me ouvindo melhor. Espero que sim. Dei uma melhoradinha aqui no microfone. Ótimo. Então, vamos começar com esses dois conceitos. O conceito da inteligência espiritual, que é a nossa capacidade de agir com sabedoria e compaixão, mantendo um estado de paz interior, independente das circunstâncias externas. E o conceito da sala de comando. A nossa sala de comando é o lugar no nosso cérebro onde as coisas acontecem, onde a gente tem a nossa tomada de decisão. E a gente está fazendo aqui uma brincadeira essa semana de uma analogia com o filme Divertidamente, que traz muito bem esse conceito de sala de comando. Exatamente uma sala com um monte de botões e que as nossas emoções vão lá e apertam esses botões para que a gente tenha as nossas ações, as nossas atitudes, né, com relação às coisas que acontecem na nossa vida. E eu acho que o filme ele ilustra muito bem o que acontece no nosso cérebro, o que acontece na nossa mente. O que vem lá? Vem uma situação externa, né? Como é que isso funciona? Vem uma situação externa, uma situação de estresse, uma situação de dificuldade, alguma coisa que a gente precisa realmente resolver. E essa situação externa desperta as nossas emoções, né? Essa situação que acontece na nossa vida desperta alguma emoção que a gente tem, que a gente pode sentir com relação àquilo. E por que essas emoções elas vêm à tona? E o filme Divertidamente ilustra muito bem a formação das nossas ilhas de personalidade. Essas ilhas da personalidade, né, que mostram ali, o filme representa as ilhas de personalidade, são, na verdade, as ilhas das nossas crenças e dos nossos valores. Tanto que no filme ele mostra lá a ilha da honestidade, a ilha da família, a ilha do hockey, né, que é uma característica aí de gosto pessoal. Mas o que são aquilo ali? São as coisas que a Riley, que é a personagem principal do filme Divertidamente, mais valoriza. Então, o que ela mais valoriza? A honestidade, a família, o hockey, a bobeira, né, essa coisa divertida, brincadeira, né? Esse lado mais humor, então, da personagem, né? Então, são as coisas que ela valoriza. E as coisas que ela valoriza vão ser norteadores para tomada de decisão. Então, ela vai tomar decisões ao longo do filme, isso é bem ilustrado, ela vai tomar decisões com base nessas ilhas que ela tem formada, que são, o filme chama de traços de personalidade, mas a inteligência espiritual nos explica isso como os nossos valores, aquilo que a gente realmente valoriza, aquilo que realmente a gente acredita e que vão ser a base para nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, ali é muito claro que tem uma passagem do filme que ela acende, né, o valor da honestidade, né, toda vez que ela vai contar alguma coisa que ela fez para os pais, ou uma coisa que os pais não aprovariam, mas ela conta mesmo assim. Tem uma cena do filme que eu acho que ela é criancinha, bebezinho, e ela quebrou alguma coisa, e aí ela mostra o martelo, e aí acende a ilha da honestidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai tomar as nossas decisões, e todas as vezes que a personagem do filme Divertidamente, ela se coloca à frente ali, né, em posição de alguma tomada de decisão específica, ou que alguma situação difícil se apresenta, o que acontece automaticamente? Alguma área, né, alguma ilha se acende. Então, quando ela tá num momento com a família, aquela ilha se acende e aí ela toma a decisão.
né? Aquela ilha se acende e aí ela toma alguma das emoções que estão lá no centro de comando, se sente, vamos dizer assim, impelida a ir até a central de comando e apertar alguns dos botões. E o meu questionamento para vocês hoje é justamente esse: quem é que está apertando os teus botões? Quais são as emoções que apertam os teus botões? Porque as nossas ilhas da personalidade, as nossas ilhas com os nossos valores, elas são construídas quando a gente tem entre 3 e 5 anos, mais ou menos. Esse é o momento em que as nossas ilhas, né, que os nossos valores vão sendo construídos. E os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos nojinhos nesta idade, a nossa raiva nesta idade, entre 3 e 5 anos mais ou menos, é quem vai construir estas ilhas, que são os nossos valores. Então, se você é uma criança, por exemplo, que cresceu tendo medo do escuro, esse vai ser um medo que vai te acompanhar. Então, toda vez que alguma situação é desconhecida, você tem que enfrentar uma situação em que o resultado daquela situação é completamente imprevisível, completamente desconhecido, é como se você estivesse entrando num quarto escuro sem saber o que vai encontrar pela frente, isso vai disparar o quê? O seu sentimento de medo. E aí quem vai agir, quem vai apertar os botões da sua central de comando, né, no seu centro de comando, vai ser a emoção do medo. Se você é uma criança que cresceu com medo de perder a mãe, tinha esse distanciamento e era um medo constante para você de ficar longe da mãe, de perder a mãe no shopping, enfim, desses afastamentos, né, que geralmente ali por volta dos 2 ou 3 anos a criança começa a se dar conta de que ela é um ser completamente desvinculado da mãe, né, porque ali até os 2, 3 anos de idade, as crianças elas têm noção de que ela e a mãe são a mesma pessoa. Então não tem ali uma diferença entre a criança e a mãe. A partir dessa idade, começa a ter esse distanciamento e a criança entender que ela é uma pessoa diferente da mãe, né? Que a mãe tem outras vontades, outras necessidades e que ela é diferente. Geralmente é nessa idade que a gente aconselha a colocar os filhos na escola, a começar esse trabalho de desmame, né? Não só do desmame com relação ao leite materno, mas do desmame com relação à presença constante da mãe 24 horas por dia. Que a criança começa a se dar conta de que ela é um ser independente da mãe, né? E aí, se você cresce com esse medo de perder a mãe, de que a mãe não vai voltar, a mãe vai demorar para te pegar na escola, você vai ser o último, vai ficar lá sentado no portão esperando, medo de perder a mãe no parquinho, todas as situações que se apresentarem na sua vida, que você vai perder a referência, vai perder a liderança, né, no caso, ou que você tem que se reportar a alguma chefia, você vai ter medo de perder essa liderança, você vai fazer de tudo para agradar essa chefia, essa liderança. Então são essas emoções, esses sentimentos, né, de medo, de ansiedade, que vão apertar os seus botões quando essas situações aparecerem para você na vida adulta. É óbvio que quando a gente tem filho pequeno, e eu tenho um de 4 anos, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filho de 4 anos, quando a gente tem filho pequeno, a gente presta muita atenção e sabe disso, né? Sabe dessa relação, da formação dos valores. A gente presta muita atenção naquilo que a gente está ensinando e naquilo que a criança tem medo, naquilo que ela deixa ela triste, naquilo que deixa ela feliz nessa fase, porque a gente está formando a personalidade. A gente está formando os valores base daquela criança. Mas pra gente que não teve adulto, já hoje, que não teve na nossa infância esse tipo de formação, esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado, a gente vai acabar fazendo agora, na vida adulta, na nossa idade adulta, uma revisita,
né, a esses valores. E às vezes é até uma primeira visita, né, de a gente se dar conta de primeiro que eles existem, primeiro que eles estão lá, né? A gente tem a nossa ilha da honestidade, a gente tem a nossa ilha da família, a gente tem a nossa ilha, de repente, não do rock, até porque aqui no Brasil não temos pista de gelo para isso, né? Mas a gente tem a pista daquela atividade que a gente gosta. A gente tem a ilha da nossa diversão, para alguns pode ser a ilha da bobeira, para outros nem tanto. A gente vai ter as ilhas que vão nortear a nossa tomada de decisão. Então, se a família, se a honestidade, se o trabalho são valores para você, eles vão ser os norteadores da sua tomada de decisão. E eles vão disparar emoções em você que vão apertar os botões da sua sala de comando conforme as suas experiências prévias. O nosso cérebro se baseia nas experiências que a gente já teve para tomar a decisão. E aí quando a gente chega na nossa fase adulta, sem ter tido uma infância que nos preparou para isso, né, para uma tomada de decisão mais segura e assertiva, a gente chega na fase adulta tendo que revisitar esses valores, tendo que olhar para isso de uma forma um pouco mais crítica, né, de exatamente quais são os valores que eu tenho. O que tá lá? Quais são essas ilhas que eu tenho dentro do meu cérebro que são os norteadores da minha tomada de decisão? Quais são essas ilhas? Né? O que eu tenho lá? E às vezes a gente não conhece, a gente não sabe. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Olhar para que ilhas eu tenho lá. O que eu valorizo? E aqui eu quero deixar de tarefa, de atividade para você fazer durante essa semana, que é escrever a sua lista de valores. Aquilo que você realmente valoriza na sua vida. Eu valorizo a família, eu valorizo o trabalho, eu valorizo a honestidade, eu valorizo, sei lá, ter uma mansão. Pode ser um valor, o dinheiro pode ser um valor. Amizade pode ser um valor, né? A personagem também tinha uma ilha da amizade. Amizade também pode ser um valor. E aí eu quero que você coloque todos os seus valores numa lista. A simplicidade, a gente é acostumado a ver estampado na parede das empresas, né? A missão, a visão e os valores daquela empresa. Mas você sabe quais são os seus valores pessoais? A empresa que eu trabalho, por exemplo, tem muito isso, de ter lá estampado quais são os valores, de trabalhar os valores nos funcionários, de trabalhar os valores nas pessoas que estão ali. É muito bacana. Mas e os nossos valores pessoais? Porque os valores, eles estão ali fixados na parede para serem inspirações para nossa tomada de decisão, os valores da empresa, né? E os nossos valores pessoais, eles também são os norteadores da nossa tomada de decisão pessoal. Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, os nossos valores são os que norteiam a nossa tomada de decisão. É com base neles que a gente vai tomar as decisões da nossa vida. Então, a tarefa dessa semana é listar quais são os seus valores. O que você acredita? O que você valoriza? A espiritualidade é um valor para mim. A família é um valor para mim. E a segunda tarefa que eu quero te propor é colocar esses valores em ordem de hierarquia. Por quê? Muitas vezes na nossa vida, esses valores eles entram em conflito. Por exemplo, a mais clássica, né? Eu tenho uma reunião super importante de trabalho no mesmo dia e no mesmo horário que eu tenho uma apresentação importante, apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, na escola do meu filho. Exatamente mesmo dia e mesmo horário. Eu valorizo a família e eu valorizo o trabalho. São dois valores que eu tenho. Para a tomada de decisão, eu cancelo a reunião ou eu não vou na apresentação do meu filho? Para onde que eu vou? E esses valores, eles estão entrando em conflito.
Qual é a decisão mais assertiva? Qual é a decisão que vai me fazer sofrer menos? Se eu tenho consciência de qual é a minha hierarquia de valores, a minha, por exemplo, a família vem primeiro, depois vem o trabalho. É a minha hierarquia de valores. A sua pode ser diferente. Então, na minha hierarquia de valores, eu vou tentar negociar com o cliente uma nova data para aquela reunião e vou ir na apresentação do meu filho, porque eu não tenho como negociar uma nova data para aquela apresentação do meu filho. E eu também não quero faltar. E para minha hierarquia de valores, é a decisão mais assertiva. É a melhor decisão que eu poderia tomar. Mas isso com relação à minha hierarquia. Para cada um, essa hierarquia é diferente. Para cada um, a lista de valores é diferente. Cada pessoa tem os seus valores, cada pessoa tem a sua hierarquia. E essa tomada de decisão é individual de cada um. O que eu acho muito curioso, porque a gente sempre critica a decisão do outro, né? Com base nas nossas experiências, com base na nossa lista de valores, na nossa hierarquia de valores. O que a gente não se dá conta na maioria das vezes é que a visão de mundo da outra pessoa é só dela, de mais ninguém. As experiências que ela teve é só dela, como as minhas experiências são só minhas, que me fazem ter os meus valores e as minhas hierarquias de valor. E é por isso que eu vou tomar uma decisão e que você, provavelmente, que está aí me escutando, vai tomar uma decisão diferente. Ou, de repente, tomaria até a mesma decisão, mas por outros motivos, em outro contexto. Porque cada um tem uma visão de mundo diferente da outra. E eu acho que a gente vai tratar bastante sobre esse tema na semana que vem. Eu acho que eu vou fazer uma semana especial aí para falar sobre visão de mundo e os óculos que a gente usa para enxergar as coisas que acontecem na nossa vida. Tá? Acho que vamos fazer esse link aí para as nossas conversas da semana que vem, da próxima semana. E o outro convite que eu queria fazer para você é o seguinte: para a gente começar, às vezes, a gente vai precisar destruir as nossas ilhas para construir novas ilhas no lugar. E é o que acontece no filme Divertidamente. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente. É um filme maravilhoso. Vai assistir, dá pra assistir com a família. Eu assisti com meu filho de 4 anos esse final de semana que passou. E, assim, para trazer um conteúdo mais fresco aqui também pra nossa conversa. E foi muito legal, muito divertido. Obviamente que ele não entende toda a profundidade do que tá se passando, mas é muito bacana. Então, recomendo muito que você assista, ainda mais para quem tá aqui no sul, né, que nem eu, tô aqui em Porto Alegre, nos dias chuvosos e muito frios que tem feito por aqui, dá para notar, né, que a pessoa tá toda cheia de gorro e manta e casaco e tudo mais, blusão de lã, porque realmente tá fazendo muito frio. Então, nesses dias de frio, nada melhor do que um filmezinho, uma boa coberta. E esse é daqueles filmes animação, mas para adulto, né? Porque a profundidade do conteúdo do filme é muito rica mesmo, assim, é muito, muito interessante, assim, para quem gosta de neurociência, é um prato cheio esse filme, então eu super recomendo para vocês assistirem o Divertidamente. E aí, o que acontece nesse filme é isso, né? A personagem principal, ela destrói as ilhas da personalidade dela. Conforme as coisas vão acontecendo na vida dela, ela destrói as ilhas da personalidade que ela tinha e vai construindo novas ilhas. Então, as situações acontecem, às vezes, para a gente também fazer isso, para a gente também olhar para as ilhas que a gente tem, para os valores que a gente tem e se questionar. Esse valor que eu trago comigo desde a minha infância, ele faz sentido para o adulto que eu sou hoje? Ele faz sentido para a vida que eu tenho hoje? Para as decisões que eu preciso tomar hoje? Que medos eu tinha quando eu tinha entre 3 e 5 anos, mais ou menos? Que tristezas eu tinha quando eu tinha entre 3 e 5 anos?
Quais eram as minhas alegrias? Do que eu tinha nojinho? Dá para revisitar? Do que eu tinha raiva? Eu tinha raiva, por exemplo, quando a minha mãe mandava dormir e eu não queria dormir. O que tem aí? O que pode ser olhado? O que pode ser analisado a partir daí? Isso faz sentido para o adulto que você é hoje? Isso faz sentido? Essa é a grande pergunta. Se aquilo que você está trazendo desde os 3, 5, 4, 5 anos de idade faz sentido para o adulto que você é hoje. Esse é o grande questionamento que a gente precisa fazer. E a inteligência espiritual, né, fazendo esse link que a gente está falando aqui hoje, né, que é a nossa capacidade de agir com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior independente das circunstâncias, é o seguinte: a gente só consegue agir com sabedoria se a gente tem um bom conhecimento da gente mesmo. E conhecer os nossos valores, saber da nossa hierarquia de valores é essencial para o nosso autoconhecimento e para o gerenciamento da nossa tomada de decisão mais assertiva. Eu só vou tomar a melhor decisão para mim se eu conheço aquilo que eu acredito e se eu conheço aquilo que eu valorizo. Então essa é a atitude sábia. E eu só consigo manter a paz interior independente das circunstâncias se eu tenho certeza de que eu vou tomar uma atitude sábia, que eu vou tomar uma atitude baseada nos meus valores, nas minhas crenças, no meu propósito, naquilo que faz sentido para mim, naquilo que faz sentido para a pessoa que eu sou hoje, para o adulto que eu me tornei. É só assim que eu vou realmente tomar decisões que vão me deixar mais leve e para viver uma vida com significado. E aí, como é que a gente destrói essas crenças? Como é que a gente destrói essas ilhas que a gente vem formando aí desde a nossa infância, da nossa primeira infância, né? Que é ali a nossa vida até os 3, 5, até os 5 anos de idade, mais ou menos, que é a nossa primeira infância. Então, o nosso cérebro, ele cria isso para automatizar as nossas decisões, para automatizar os nossos comportamentos. Primeiro porque ele é muito preguiçoso, né? O nosso cérebro, ele quer poupar energia. Então, por ele ser muito preguiçoso e querer poupar energia, ele quer fazer caminhos. E o filme exemplifica muito bem isso, que é quando ele forma as ilhas, a ilha tem um caminho reto entre a ilha e a sala de comando. E é sempre este mesmo caminho que vai ser feito quando você precisar tomar uma decisão com relação a alguma situação da vida que você já tem alguma experiência prévia e que o teu cérebro já sabe como agir, já sabe que você sempre age mais ou menos daquela forma, então ele faz aquela linha reta entre o valor e a sala de comando, entre a ilha e a sala de comando, porque o cérebro é preguiçoso, ele não quer ficar dando voltinha. O trem que leva os pensamentos, ele não fica dando tantas voltas. Ele para nas estações que ele tem que parar e vai reto, em linha reta, para a sala de comando. O filme ilustra muito bem essa preguiça do nosso cérebro. Não é um monte de voltinha. E as coisas são muito bem organizadas, são até colocadas em departamentos, né? Coisas bem pontuais, assim, de como é que o nosso cérebro funciona. E para poupar energia, ele quer fazer sempre a mesma coisa. E aí, para a gente desconstruir uma crença, para a gente desconstruir um valor, ele precisa achar um novo caminho. Ele precisa fazer uma nova ação. Então, para ele achar um novo caminho, muitas vezes a gente precisa destruir o caminho que está lá formado. E esses questionamentos de isso faz sentido para mim? Isso é verdade para a pessoa que eu sou hoje, para o ser humano que eu me tornei? Esse questionamento vai destruindo esse caminho já constituído, já formado.
Quando a gente primeiro se dá conta, identifica o que precisa ser mudado, que crença precisa ser mudada, que atitude precisa ser mudada, o que realmente te faz mal, o que você não quer mais repetir na sua vida, quando você identifica, você já vai quebrando esses caminhos. Porque você vai se questionar, o teu cérebro vai perguntar, eu preciso mesmo disso? Mas é isso mesmo? Então, a identificação dos valores é o primeiro passo. E você entender o que você ganha com isso. Eu valorizo a família, ok, e o que eu ganho com isso? Eu valorizo o trabalho, ok, e o que eu ganho com isso? Eu valorizo a honestidade, ok, e o que eu ganho com isso? Esse entender o que eu ganho com isso já vai quebrando esse caminho, já vai destruindo esse caminho pré-formado pelo cérebro. Depois, quando a gente começa a observar esse comportamento indesejado, a gente tem o comportamento e logo vem não consegui agir diferente. Você já está quebrando os caminhos. Não é um trabalho a curto prazo. Não é assim, identifiquei que eu tenho uma crença limitante, identifiquei que eu tenho um valor que não faz mais sentido para minha vida e eu vou destruir ele agora e amanhã já tô repaginada. Não. Quem dera se fosse assim. Mas a gente demora anos para construir esses caminhos. Anos. E nem me vem com aquela história de 21 dias para reconstruir hábitos, para mudar hábitos. Aquilo é uma grande de uma falácia, tá? A gente demora anos para construir esses caminhos sólidos no nosso cérebro. E a gente também demora para desconstruir. A neurociência já nos disse que o nosso cérebro é plástico, né? Ou seja, a neuroplasticidade, né, que se fala. Então, a gente consegue aprender caminhos novos. Mesmo aos 80, 90 anos, a gente consegue sim aprender caminhos novos no nosso cérebro. Mas a gente precisa de persistência. Não é fazendo uma vez que o cérebro aprende e troca de caminho. A gente tem que fazer várias vezes. A gente tem que se dar conta do errado, ir lá e trocar. Não, mas não é assim. Vai lá e troca. Vai lá e troca. Vai lá e troca. Até que você começa a fazer o certo. Faz o certo, faz o certo, faz o certo, faz o certo. Né? Ou faz o diferente. Não necessariamente certo e errado, mas o que estava fazendo antes e o que gostaria de estar fazendo, e o que gostaria de estar fazendo no futuro ou o que quer estar fazendo agora. Então, as atitudes diferentes frente a essa tomada de decisão, frente a esse valor, frente a essa crença, é que vão fazer você destruir essas crenças que existiam, essas crenças que te limitam, esses valores que não estão alinhados com o adulto que você é hoje e que vão construir novas pontes, vão construir novos caminhos dentro do teu cérebro. E é persistência, consistência, não é de um dia para o outro, é depois de alguns dias, depois de alguns meses, depois de alguns anos, aquilo está automatizado. É que nem escovar os dentes. Quando a gente aprende a escovar os dentes, quando a gente é criança, não é assim fácil. E a criança quer sempre se esquivar, né? Não quero escovar os dentes. Esqueci. E depois, com o passar dos anos, vai ficando automático. E eu tenho certeza absoluta que se eu te perguntar agora por onde é que você começa escovando os dentes, você tem que parar para pensar. E você começa todas as vezes, todos os dias, no mesmo lugar. Porque isso é automático. O teu cérebro já automatizou a escovação de dentes. Agora ele precisa automatizar outras coisas. A gente começa sempre da mesma forma. Quando ele precisa automatizar outras coisas, é um trabalho grande de desconstrução que precisa ser feito. Eu realmente espero ter te ajudado de alguma forma nesse caminho. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que eu tenha te ajudado a começar esse caminho de desconstrução das suas crenças limitantes, dos seus valores que não fazem mais sentido para você, para que você tenha uma vida mais leve, com significado e para que você tome decisões mais assertivas na sua vida, mais coerentes
com a pessoa que você é, com aquilo que você valoriza, com aquilo que realmente tem significado na sua vida. Muito obrigada por ter me acompanhado no programa de hoje, nessa nossa live, que teve uns contratempos no início, mas que deu tudo certo no final. Daqui a pouquinho eu já tô subindo o vídeo aqui pro Facebook e pro YouTube também. Um beijo muito grande, uma ótima noite de quarta-feira para vocês. Namastê. Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Até mais.